Bom, gente, finalizei aqui as 12 carreiras, tá bom? De aumento, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras. Aqui na última foi bem aquela como eu passei pra vocês, ó. Aqui tá um aumento de um ponto alto e em cima o lequezinho com 2 pontos altos, tá bom? Então, finalizamos as 12 carreiras. Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo para iniciar a próxima carreira. Ando com um ponto baixo até o meio, baixíssimo, perdão, até o meio ali do próximo leque, ok? E aqui, nessa carreira agora, a gente vai começar a trabalhar uma correntinha entre um leque e outro. Só que como a gente vai iniciar nessa, né, a gente vai fazer uma correntinha bem apertadinha. Então, eu terminei um leque, aqui eu vou fazer uma correntinha bem miudinha, bem apertadinha, próximo leque. E aí, eu vou fazendo leque sobre leque e entre eles, uma correntinha aí pequenininha, apertadinha, ó. Bem miudinha, pra não ficar ainda muito frouxa, muito larguinha. Na próxima, a gente já faz uma correntinha normal, mais larguinha mesmo nesse espaço. Então, pro vídeo, novamente, não ficar muito extenso, nessa eu já coloquei uma correntinha com vocês pequenininha, na próxima a gente faz uma carreira com uma correntinha normal, tá bom? Então, eu vou crescer aqui 2 carreiras. Vou subir esse marcador aqui, pra gente não se perder. Ó, vou colocar ele aqui no último aumento que eu fiz, tá? Vou colocar pra baixo. E do outro lado também, tá bom? Então, a gente vai começar a contar agora a partir da carreira, se bem que eu vou até botar em cima. Aqui, ó. Bem aqui no meio do leque, aqui em cima, eu vou estar colocando esse marcador, tá? Aqui, ó, no meio do leque de cima mesmo. Vou trabalhando ali até ele, e aí é só colocar 2 pontos de um lado. Opa, esqueci a correntinha. Uma correntinha, e aí eu boto 2 pontos de um lado e 2 pontos do outro lado no marcador, ele vai ficar no meio. Passo ele pra frente, e aqui do outro lado, 2 pontos, pronto. Opa. Uma correntinha, próximo leque. Ok? Então, a partir desse aqui que a gente começa a contar, ó, tá? Eu vou fazer 2 carreiras, todas elas com uma correntinha de separação. Gente, falei 2 carreiras, não sei por quê. Porque são 4 carreiras aqui com uma correntinha de separação, tá vendo? Até aqui em cima vem uma correntinha de separação. Eu não sei por que que eu falei 2, mas são 4 carreiras. A gente começou nessa daqui, ó, foi 2 pontos para um lado, 2 pontos para o outro aqui do marcador, e aí eu fiz mais 3 em cima, tá bom? Então, 4 carreirinhas de separação. Agora, como na primeira eu vou fazer as correntinhas aqui apertadinhas, só que eu vou colocar 2 correntinhas aqui, tá bom? Então, ó, tô aqui no início, vou andar aqui até o meio do leque, vou fazer um leque, ok? Leque sobre leque em tudo, gente, até a gente chegar lá embaixo. E aqui eu faço 2 correntinhas, tá vendo que ele tava bem larguinho aqui a correntinha, ó? Tá vendo? Tá bem larguinho? Eu vou dar uma apertadinha só e faço 2 correntinhas apertadinhas, só isso. Até o final. Aí, na próxima carreira, eu já faço as 2 correntinhas normal. Só pra não ficar muito grotesca essa passagem de uma carreira pra outra, tá vendo? Aí, na próxima aqui, ó, tá quase o mesmo espaço da de baixo. E aqui tem uma correntinha só. Na próxima, eu já faço 2 correntinhas do tamanho normal, tá? Então, é só isso. E eu vou fazer aqui 5 carreiras desse jeitinho, tá bom? Bom, gente, antes de iniciar esse pedaço, peço desculpa por qualquer barulho no fundo. Eu já gravei uma parte, tive que desmanchar aqui, porque eu tô com um vizinho com caixa de som ligada, outra que soltou os cachorros, então vai passar um pouquinho de barulho aí no fundo pra vocês, tá bom? Mas mesmo assim, né, eu preciso finalizar essa peça. Então, vamos lá. Eu já finalizei aqui 5 carreiras, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou fazer a 6ª, do mesmo jeito de leque sobre leque embaixo, porém com uma modificação, tá? Qual vai ser? Só vamos subir aqui, ó, 3 correntinhas. Nesse meu primeiro leque, eu vou fazer 2 correntinhas no meio, ao invés de uma só, tá? E aí, eu faço 2 correntinhas novamente de separação. No próximo aqui, eu coloco
uma correntinha só de separação, tá? Um leque com uma correntinha de separação. Duas correntinhas, novamente, esse aqui eu faço com duas correntinhas de separação. Isso no meio do leque, tá? No próximo leque, eu faço com uma correntinha apenas, ok? E aí, a gente vai fazendo dessa forma, um leque com uma, um leque com duas, até o final da carreira, tá? Vamos lá, cheguei aqui no último, vou colocar duas correntinhas e fazer o ponto baixíssimo na terceira aqui, ok? Agora, a próxima carreira aqui, onde eu iniciei, que eu fiz duas correntinhas, eu vou estar colocando aqui o ponto baixíssimo, subro 3 correntinhas e faço aqui dentro 8, mais 7, no caso, pontos altos. A gente vai ficar com 8 no total. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, eu faço duas correntinhas de separação, duas não, até uma. Uma correntinha de separação e no próximo eu coloco o meu leque aqui mesmo, ok? 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo leque eu faço novamente 8 pontos altos. Então, em todo leque que a gente colocou duas correntinhas, a gente vai estar colocando 8 pontos altos. 3, 2, 1. Opa. Uma correntinha de separação, no próximo, um leque, ok? Gente, cheguei aqui, né? Já fiz o ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, agora nessa carreira, a gente vai fazer 3 correntinhas e mais uma de separação. Um ponto alto em cada ponto de base. E uma correntinha de separando cada um desses pontos. Tá bom? Então, um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto e uma correntinha. Então, aqui serão 8 pontos altos, tá? E ali a gente faz novamente uma correntinha e faz o ponto, o leque sobre leque. Opa. Aqui eu coloco uma correntinha. E, novamente, leque sobre leque. Meu Deus, como tá escapando agora. Uma correntinha, vou fazer novamente. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Uma correntinha, leque sobre leque, ok? Bom, gente, cheguei aqui na parte final, ok? Vou colocar aqui um ponto baixíssimo na terceira correntinha, ficando com uma correntinha de separação lá em cima, ok? E a partir dessa carreira, a gente vai trabalhar com correntinhas, né? Fazendo tipo uma redinha. Então, eu insiro aqui a minha agulha entre esses dois pontos, certo? Puxo, faço um ponto baixo e faço aqui 3 correntinhas. No próximo meio aqui entre os dois pontos, eu faço novamente um ponto baixo. 3 correntinhas e vou fazendo em todos esses, no meio, ih, Jesus, me embolei, vou fazendo no meio desses pontos, um ponto baixo com essas 3 correntinhas. 2, 3, 1, 2, 3, ok? Aí, antes de eu passar pro próximo, o que eu vou fazer ainda aqui? Vou pegar esse marcador, tá bom? Que tava marcando aqui os nossos aumentos, lá embaixo, né? Depois ele veio pra marcar onde nós estávamos começando cada aumento de correntinha.
Agora, eu vou colocar ele nesse primeiro leque aqui, porque esse... Leque não, perdão. Esse primeiro bolsinho aqui. Porque esse primeiro bolsinho é onde eu vou contar como primeiro ponto, tá bom? Porque como a gente vai trabalhar agora muito com essas correntinhas e o ponto vai ficar muito igual, é comum que se perca, tá? Então, marquei essa primeira alcinha, aqui é o início do meu trabalho, o início dessa carreira. Tá só aqui no início mesmo, lá no meio não precisa marcar. Aqui eu faço 1, 2, 3 correntinhas, e aqui no meio do leque eu faço mais um leque. Uma correntinha e leque sobre leque. Tá? Agora, ao invés de uma correntinha aqui, eu coloco 3, insiro a minha agulha no meio desses 2 pontos e faço 3 correntinhas e vou fazendo esses bolsinhos, essa redinha, né? Esse ponto rede em cima de todos esses pontos aqui de baixo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E leque sobre leque, ok? 3 correntinhas, leque sobre leque. Então, gente, cheguei aqui, fazer 3 correntinhas e vou fechar aqui dentro, ó, com o ponto baixíssimo. Aqui é onde normalmente a gente costuma se perder, né? Porque vira ponto sobre ponto, esse abacaxi se perde, por isso que eu tô marcando, tá? Esse aqui é o primeiro ponto, a gente tá sempre que estiver aqui nessa direção, a gente vai estar iniciando uma nova carreira, tá bom? Então, as próximas carreiras serão iguais a essa, tá? Só que pela quantidade de bolsinhos que a gente vai fazendo aqui, né? Pela quantidade de carreiras, esses bolsinhos vão se diminuindo. Então, deixa eu baixar aqui um pouquinho o telefone. Então, agora eu vou fazer 3 correntinhas, 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, até o final. E aí, já vou mostrar aqui pra vocês o seguinte. Deixa eu terminar esse aqui. 2, 3. E aqui, 1, 2, 3, leque sobre leque aqui no cantinho. Aqui já ficou o seguinte, ó, no bolsinho de baixo a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolsinhos na carreira de baixo. Aqui em cima a gente já ficou com 1, 2, 3, 4, 5. Então, a cada carreira que a gente for aumentando, vai diminuindo um bolsinho, tá bom? A gente vai fazendo, então, essas carreiras iguais, tá bom? Bolsinho sobre bolsinho e aqui leque sobre leque, até ter 3 bolsinhos aqui em cima, tá? A gente vai fazer a carreira com 3 bolsinhos e na hora de ir pra carreira com 2 bolsinhos eu volto com vocês, porque a gente vai modificar a quantidade de correntinhas aqui dos lados, tá bom? Cheguei aqui no final, né, dessa carreira de 3 alcinhas. Agora eu vou iniciar a carreira de 2 alcinhas, tá? Aqui eu já entrei nessa carreira com 4 correntinhas. Agora eu vou fazer aqui 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. E aqui no leque, agora eu vou fazer aumentos, tá bom? Então, eu vou fazer 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Agora, daqui pro próximo bolsinho, eu vou fazer 4 correntinhas. Tá? Aqui, um ponto baixo e nessa carreira a gente vai trabalhar ela toda dessa forma. Vou fazendo bolsinhos, são apenas 2 bolsinhos. E aqui, 1, 2, 3, 4, e faz o aumento do leque. Tá? Esse leque aqui vai ganhar um aumento. Ok? Ó, vou finalizar essa carreira e mostro pra vocês aqui a carreira de um bolsinho só. Fiz aqui o último leque, no caso, com aumentos nessa carreira. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas e fazer aqui um bolsinho apenas. Ó, agora, eu faço 5 correntinhas e no leque aqui, que no caso a gente tem um aumento, né? Eu já vou fazer de um lado de cá um leque
E do outro lado, sem correntinha nem nada, outro leque aqui. Opa. Pronto. Agora, 5 correntinhas novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui embaixo, eu faço um bolsinho apenas, tá bom? E de novo, em cima do outro aumento aqui do cantinho, eu faço já um leque em cada lateral. Pronto, gente, cheguei aqui mais uma vez no final. Desculpa aí pelo barulho no fundo, né? Mas continuando, aqui eu fiz 5 correntinhas e agora, em vez de fazer um buraquinho aqui, né? Um bolsinho, eu vou jogar direto aqui dentro, somente fazendo um ponto baixo e fazer mais 5 correntinhas para fazer o leque sobre leque aqui na lateral, beleza? Então, agora, aqui o ponto de abacaxi vai ficar somente com essezinho aqui no meio, tá? Sem bolsinhos. Aqui nos leques, a gente vai fazer leque sobre leque. Opa. E aqui, entre um e outro, eu já vou colocando um leque de um só, tá bom? E agora, no próximo, um leque comum, tá? Porque na próxima carreira, dentro desse leque de um só, eu vou vir fazer um leque normal, tá? Um leque aqui dentro com correntinhas de separação, mas isso na próxima carreira. Por enquanto, a gente vai montando ele assim, com um ponto baixo aqui no meio do abacaxi e aqui na lateralzinha a gente vai fazer dessa forma, tá bom? Bom, vamos lá. No tempo da última carreira, pra essa, o tempo nublou novamente, sempre que fica com essa sombra, sempre que tá muito nublado, né? Então, e tá caindo umas chuvas pesadas aqui no Rio de Janeiro, né? Então, vamos lá. Terminei aqui, cheguei novamente no meu primeiro abacaxi, tá? Vou deixando assim pra vocês identificarem. Aqui no meio eu vou estar fazendo agora 2 correntinhas. 2 não, 3 na verdade. Já laço, opa. E vou aqui no meu próximo leque e faço um leque em cima dele. Aí, agora, eu faço uma correntinha e um leque em cima desse lequezinho aqui do meio que a gente fez de um pontinho só. Então, aqui eu coloco um leque, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Esse segundo novelo veio cheio de nozinho, tá puxando pra perto, mas vamos lá. Uma correntinha, no próximo, a mesma coisa, tá? Um leque em cima desse leque. E agora, depois desse leque, calma aí, um ponto alto, mais um ponto alto. Agora, depois desse lequezinho aqui, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas e no próximo leque a mesma coisa, leque sobre leque com uma correntinha de separação. Só que no meio que eu coloco 2 correntinhas, ok? Opa. E vai ficando dessa forma um balãozinho aqui, mas não tem problema porque ele vai estar fechando assim, tá vendo? Ele vai estar fechando aqui a peça. Bom, gente, fiz aqui, ó, meu último bloquinho. Agora, a gente vai vir pro primeiro abacaxi e vamos fazer o seguinte, uma correntinha de separação. Na segunda correntinha aqui, que é a correntinha do meio, a gente vai inserir e fazer um leque. Calma aí. Calma aí que minha linha bolou aqui. Pronto. Vamos inserir e fazer um leque, que é 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo leque, leque sobre leque, tá? Até o final dessa carreira, a gente vai enchê-la de leques, tá bom? Então, vamos fazer ela até aqui em cima com leque. Eu vou subir esse marcador pra marcar esse primeiro leque aqui, tá bom? Vou botar bem aqui no meio dele. Pronto. Marcadinho, esse é o nosso primeiro leque, vou dar a volta. É importante dizer o seguinte,
esse aqui é o barrado final, né, dessa saída, mas você consegue duplicar esse barrado e fazer ele maior ainda, né? Então, essa finalização, você consegue colocar ela aqui embaixo e fazer um babado um pouquinho maior. Para isso, aqui, quando a gente coloca esse leque aqui em cima desse primeiro leque de um ponto alto só, ao invés de fazer um leque, dá para colocar os 8 pontos altos aqui dentro e iniciar o abacaxi aqui, como a gente fez aqui embaixo, tá bom? Só que ao invés de continuar abacaxi sobre abacaxi, você vai abrindo esse espaço para inserir um abacaxi aqui no meio, tá bom? Também fica bem bonito, também é uma opção, tá? Mas caso não, caso queira encerrar como eu, vou estar encerrando nessa carreira, eu vou fazer só mais uma de acabamento, então a gente passa fazendo apenas leque sobre leque mesmo, tá bom? Bom, gente, cheguei aqui no último leque, ó, foram dois pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Vou colocar aqui dentro mais um ponto alto, tá? Só pra gente descer. E aqui nesse meio eu faço um ponto baixo, um ponto baixíssimo, na verdade. Deixa eu voltar aqui. Um ponto baixíssimo e fecho aqui pra fazer o nozinho. Deixa eu pegar... Eu tenho a tesourinha pequena, mas eu sempre escondo, ela tá sempre longe. Então, vou pegar esse tesourão mesmo. E foi rematado, e assim a gente finalizou essa parte de baixo. Agora, vamos pro vídeo da parte de cima, tá? Do acabamento em cima. Bom, gente, para fazer o acabamento nessa parte aqui de cima, eu vou iniciar da seguinte forma. Vou fazer aqui o iniciozinho das correntinhas, tá? Começando aqui pelo nozinho. E aqui eu vou iniciar pelo cordão, tá bom? Pelo cordão do lado de cá. A gente vai fazer 2 vezes esse mesmo processo. Um na parte da frente e o outro na parte das costas. Eu vou iniciar, só para explicar e ficar mais fácil, eu vou iniciar pelas correntinhas, fazer aqui uma carreira de ponto alto sobre ponto alto, e depois continuo as correntinhas pro lado de lá. E depois a gente vai voltar todas essas correntinhas do lado de cá, aqui os pontos altos e a subida do lado de cá, com ponto baixíssimo, tá bom? Então, vamos lá. Normalmente, quando eu preciso fazer uma alça comprida, eu coloco aí de 250 a 300 correntinhas. Mas como esse modelo eu tô passando para vocês primeiro um formato frente e trás iguais, né? E depois eu vou estar fazendo um vídeo somente com as costas nuas, né? O mesmo modelo, mas um outro vídeo com as costas nuas como modelo da foto. Eu vou estar fazendo ele aqui, essa quantidade de correntinhas pode ser menor, né? Porque vai ser um cordãozinho na frente, um cordãozinho atrás para amarrar no ombro. Então, aqui a gente não precisa de 250 correntinhas. Eu vou estar colocando 100 correntinhas aqui na frente, tá bom? E 100 correntinhas aqui atrás. A mesma coisa do outro lado, 100 correntinhas na frente e 100 correntinhas na parte de trás. Fiz aqui 98 correntinhas, vou finalizar 99, 100. 100 correntinhas na agulha, ok? Vou trazer aqui a mão mais pro meio, pra ficar mais fácil de visualizar. Bom, aqui como eu faço? Vou fazer a voltinha, como se eu estivesse fazendo um ponto alto, e já vou fazer, né? E o lado do trabalho que eu vou estar iniciando é esse lado aqui direito, né? Não sei se vocês vão conseguir reparar bem, mas esse lado aqui, né, as costas do ponto, as correntinhas de cima vão estar viradas pro outro lado. Então, aqui, ó, eu vou começar pelo lado direito, as correntinhas estão viradas pra gente, né, pra frente. E aqui, na primeira correntinha, né, aquela que tem aqui até o cordãozinho, talvez assim fique mais fácil de vocês identificar. Eu vou iniciar aqui por esse onde eu comecei mesmo, tá vendo? Então, aqui nessa primeira correntinha, eu vou fazer, ó, tem 3 pontos altos juntos, eu vou fazer um ponto alto, ok? Direto ali dentro. Pronto. Na próxima correntinha de base, eu vou fazer um ponto alto. E aqui eu já vou escondendo essa linha aqui, que foi a que eu iniciei o trabalho, tá bom? Fica mais fácil a gente já ir arrematando dessa forma. Próxima correntinha, um ponto alto. Próxima correntinha foi aquela que eu fiz um leque, um ponto alto. Aqui, ó, vou aproximar um pouco mais. Essas correntinhas aqui de base, ó, são as correntinhas do vão, ok? Eu fui colocando um ponto alto dentro de cada uma. E vou continuar agora nessas 4 correntinhas aqui. Em cada correntinha, um ponto alto. Até o final é a mesma coisa, tá, gente? Ó, em cada correntinha, um ponto alto.
até chegar lá do outro lado, tá? E também faço um ponto alto em cima aqui desses leques que foram feitos, ok? Então, ponto sobre cada correntinha, até a gente finalizar essa carreira. Bom, cheguei aqui no último ponto, já fiz o ponto alto aqui em cima, tá vendo? Tem 3 pontos altos aqui, eu coloquei um ponto alto em cima. E a partir daqui, eu vou fazer 100 correntinhas novamente, tá bom? Pra ficar como do lado de cá, ó. Bom, 100 correntinhas feitas do lado de cá, agora eu volto fazendo um ponto baixíssimo, só para esse cordão ficar um pouquinho mais reforçado, tá bom? Então, eu volto fazendo ponto baixíssimo, vou pular esse primeiro aqui, trazer mais perto para vocês. Vou pular essa última correntinha aqui que eu fiz e vou para a segunda contada agulha, tá? E aqui eu faço um ponto baixíssimo. E vou voltando, alcinha por alcinha, fazendo um ponto baixíssimo. Ó, vai percebendo que o cordão vai ficando um pouquinho mais grosso, tá? Do que foi feito somente de correntinhas. Então, vai ficando assim, pelo menos ao meu ver, né? Um cordão mais confortável ali de a gente estar utilizando pra amarrar nos ombros. Vou continuar essa parte, descer, passar pontos baixíssimos aqui em cima dos pontos altos e continuar até o último ponto lá do outro lado, tá bom? Bom, gente, desse jeito ficou a nossa alcinha aqui na frente, tá vendo? Mais grossinha, aqui no ombro pra tá amarrando. E aqui nessa parte da frente, ela fica um pouquinho mais grossa. Importante eu passar pra vocês que aqui eu fui fazendo pegando a alcinha da frente, tá? Foi feito ponto baixíssimo em toda a carreira, mas nesses pontos altos eu fiz pegando a alcinha aqui da frente e não a alcinha de trás. Eu esqueci de trazer esse ponto aqui pro vídeo. E aí, foi ficando dessa forma, ó, do lado avesso. Deixa eu marcar aqui pra vocês, ó. A alcinha de trás do ponto alto de base éessazinha aqui. E aqui foi feito o ponto baixíssimo, né? Porque eu vim voltando dessa forma aqui até a ponta. Então, quando eu cheguei dessa forma aqui, eu fui pegando a alça da frente do ponto de base, tá bom? E aí, ficou um pouquinho mais grosso aqui na frente, uma alcinha também um pouquinho mais grossa, pra dar aí um conforto melhor na hora de amarrar.